Pronto. Tá? Olha aí, tudo bem, professor Gustavo Veras, como vai? Como vai, Barros? Tudo jóia? Tudo bem, meus amigos Tudo aí? jóia. Boa tarde a Eu estava todos. passando, boa tarde, eu estava passando para eles mais ou menos o estado da arte do que a gente tem hoje no direito do trabalho. Depois da decretação da pandemia por calamidade pública no Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, a gente teve uma série de medidas provisórias que envolvem direito do trabalho. A última, inclusive, que eu não cheguei a falar para eles, não tem nada a ver com o coronavírus, foi a revogação da medida provisória 905 através da 955, e que está para ser editado um novo texto, porque ele ia caducar na segunda-feira, e aí no domingo a presidência da República acabou revogando. Então vamos lá. Professor Gustavo, seja bem-vindo. Está livre, vou franquear a palavra para você falar alguma coisa. Muito obrigado, Barros. Muito obrigado também pela oportunidade aí de a gente estar podendo discutir esse período difícil, né? Todos nós aí em isolamento. Eu, pelo menos, estou aqui há mais de um mês, eu acho, quase que sem sair de casa. Mas, assim, eu olho sempre as coisas pelo lado positivo. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de amadurecimento. E aí a gente está aqui para contribuir, né, na parte trabalhista, com o que essas medidas que você acabou de falar aí. Eu especificamente vou me deter na 927, que trouxe uma série de, vamos dizer assim, inovações, ainda que provisórias, para esse período, né? E aí eu vou começar falando, você fica à vontade aí para intervir se você quiser. Você falou muito bem, não é? O fundamento é o decreto 6 de 2020, que decreta o estado de calamidade pública. E eu separei 7 pontos da medida provisória 927. O primeiro é o teletrabalho, né? O teletrabalho está lá no artigo 4º da medida, e ele é permitido pela medida, né, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Inclusive, autoriza o teletrabalho para estagiários e aprendizes, né? Eu e o professor Brau dentes, e nós estamos dentro desse regime, né? Nós estamos ministrando as aulas via teletrabalho, né? Então, nesse ponto aí, essa medida nos atingiu também. O segundo ponto é em relação à antecipação das férias individuais. É um ponto também bastante importante, né, que permitiu aos empregadores que eles antecipassem, né, férias individuais. Aí tem algumas regrinhas. A primeira regrinha é que não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias. A outra regrinha, né, é que podem ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo referente a elas não tenha transcorrido, né? Então, mesmo que o empregado ele não tenha ainda feito jus ao período aquisitivo, é possível a antecipação e a concessão dessas férias, né? Inclusive, a MP 927 ela dá a possibilidade de antecipação de férias futuras, né, mediante acordo escrito. Como é que está aí? Está dando para ouvir bem? Está tranquilo? Tá claro, tá claro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Da parte do teletrabalho que você falou, o que você acha daquele ponto que está colocado que o empregador ele teria, não está claro isso, mas fica meio que subentendido, o empregador ele teria a obrigação de entregar o equipamento e a infraestrutura para o trabalhador, caso ele não tenha condições, esse trabalhador. E se não for entregue, se não for feito esse comodato, o trabalhador ficaria à disposição. A gente tem visto uma série de situações
em que empregadores estão querendo que o trabalhador depois, já que ele não está trabalhando por falta do teletrabalho que foi determinado, estão querendo realizar descontos no salário do trabalhador. Como é que você está vendo isso na tua advocacia? Eu discordo, né, desse. Isso eu discordo. Eu acho que o risco é por conta do empregador, né, e ele deve fornecer, até porque também tem muitos empregados que não têm condições de ter o aparelhamento correto, vamos dizer assim, para desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que nesse ponto aí, né, você exigir e descontar do empregado esses equipamentos aí é uma medida ilícita, né, uma medida que vai de encontro a todas as bases, a todo o ordenamento trabalhista. Então, eu acho que não é viável, não. Porque tem gente que não está se atentando à regra da medida provisória que é aplicável para esse período de calamidade pública. Eles estão se atentando ao quê? É o que está na CLT que diz que se eu tiver o home office, pode empregado e empregador ajustar os custos desse teletrabalho. Só que aí a regra da CLT que veio com a reforma trabalhista é para uma situação normal de trabalho, não seria para uma situação excepcional como essa. E aí estão querendo fazer essa aplicação dessa obrigatoriedade para o trabalhador ter o equipamento e quando ele não tem, querer descontar do salário dele. Eu já fui procurado por uma pessoa no escritório nessa condição, que está querendo descontar 30% do salário que a pessoa não está realizando o teletrabalho. E aí todos os outros colegas estão no teletrabalho. Então, veja só como é que é a situação. Isso aí possivelmente vai ensejar muita demanda aí judicial mais para frente. Né? Eu já tenho ouvido muita gente insatisfeita com essa situação e perguntando o que é que se pode fazer, né, contra os empregadores que agem assim. E a gente tem orientado sempre nesse sentido que você falou aí, né, da ilicitude, né, e da radicalidade, porque, como você fala, é um momento, né, sui generis, é um momento específico aí, em que não vai durar, né? Eu Uhum. separei O outro ponto problema, o aqui, problema da minha preocupação, Gustavo, Barros. do não vai durar, é que a gente não sabe quanto vai durar. E essas MPs, elas todas estão com prazo de validade. Todas elas estão para outubro, 31 de outubro de 2020. E a gente está dizendo, olha, não vai durar. Tá? Que não vai durar, a gente sabe que não vai durar, mas a gente não sabe quanto é que vai durar essa questão. E todas essas MPs estão com prazo aí, como se tudo se resolvesse de uma forma mágica no dia 31 de outubro de 2020. A minha preocupação também está essa, tá? Em cima disso que você colocou, desse não vai durar. E se chegar 31 de outubro de É 2020, a gente verdade. ainda mantiver essa estrutura? Vamos ter que criar novas regras, todas do zero, de novo? Mais insegurança É jurídica a gente verdade. passa a ter. É verdade. Concordo com você. Mas diga lá, você ia O falando... sinal está cortando um pouquinho. Tá, mas está melhorando, o teu sinal tá bem agora. Tá? Aí Veja, uma outra observação aí, tá. sobre a Pode MP falar. 927, uma questão que eu queria perguntar para você, porque ela foi revogada no dia seguinte na parte que dizia respeito à suspensão dos contratos de trabalho. Lá dizia o quê? O empregador poderia suspender os contratos de trabalho durante 4 meses e encaminhar o trabalhador para um treinamento, para um processo de qualificação. Eu sei de uma empresa, por notícia, uma empresa de São Paulo de ônibus, que suspendeu 700 contratos de trabalho nessas 24 horas. E aí eu tenho lá as minhas dúvidas se os 700 foram encaminhados para um treinamento. Tá? Mas durante 4 meses sem ter nenhuma contrapartida, nem do empregador, nem da parte do Estado. Essa parte da MP ela foi revogada dentro dessas 24 horas. O que você pensa, por exemplo, desses contratos que foram suspensos nessas 24 horas quando a MP foi revogada? A gente sustenta essa suspensão do contrato ou eu teria que transformar para os limites da 936 que fala em 60 dias? O que você pensa disso?
Repete a pergunta, Barros, por favor. Veja, você lembra que a MP 927, o texto original dela, dizia no artigo 18 que os contratos de trabalho poderiam ser suspensos por 4 meses. E aí essa suspensão seria um encaminhamento para uma qualificação desses trabalhadores, um curso, um treinamento qualquer. E eles ficariam 4 meses sem receber, até 4 meses sem receber salário. Dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva, como é que você pensa, tá, os contratos que foram suspensos nessas 24 horas que a gente teve entre a MP 927 e a MP 928? Que a 928 ela revoga o artigo 18 e depois é reeditada uma nova forma de suspensão do contrato de trabalho na 936. Quando é reeditado, aí não é mais 4 meses, não fica sem remuneração, porque vai receber um benefício da União para a manutenção do emprego, e seria uma suspensão de até 60 meses. O que você acha, dentro do teu pensar? Como é que ficam esses contratos que foram suspensos nesses 4 meses, com base nessas 24 horas que a gente teve de possibilidade dessa MP? Você acha que fica válido essa suspensão, ou ela acabaria junto com a revogação? E aí, quando a gente tem uma lei... Essa parte que foi revogada, né, 24 horas depois, e aí houve depois a medida provisória 936. Né? Eu não sou favorável à validade dessa medida provisória 926, princípios básicos aí de proteção do trabalhador. E eu repito, apesar de ser um momento aí sui generis, um momento, né, de força maior, mas eu acho que não deveria ser aplicado. Né? Nesse período não deveria ser aplicada, Barros. Essa é a minha opinião. Uhum. A minha preocupação é essa, eu concordo com você. A minha preocupação é que esses contratos que a gente acabou fazendo suspensão nesse período da vigência, esses contratos foram suspensos e foi revogada a medida provisória para a gente poder ter uma outra medida provisória um tempo depois, que é a 936, com prazo diferente, com contrapartida do Estado, e esses contratos que foram suspensos nesse período, eles ficam sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma, E aí a minha preocupação é que muitas vezes a gente fala essas coisas e fica parecendo que a gente está indo contra a empresa, contra o empregador. Quando, na verdade, eu acho que quem está indo contra o empregador é o Estado quando edita uma medida provisória e revoga em menos de 24 horas aquela disposição. Gera mais insegurança jurídica do que a própria pandemia. Essa é a minha preocupação. É verdade, concordo com você, em gênero, número e grau, e você falou muito bem, foi muito feliz quando você falou em insegurança jurídica, né? Há muita insegurança jurídica, né, já decorrente dessa própria situação, e uma edição de uma medida provisória dessa só traz mais insegurança, né, nessa parte que foi revogada. Porque, imagine, os trabalhadores já estão tão, né, preocupados, né, tão atingidos e tão inseguros com base nessa situação, e o que ele poderia, né, fazer uso, o acalanto dele seria a legislação dar um norte. E, ao contrário de dar um norte, faz completamente diferente, né? Deixa ele no estado completo, né, de insegurança, né, de perdição, porque ele não tem nem na lei, né, nem no ordenamento jurídico, nem na norma, né, uma forma, né, de raciocinar aí seguramente. A minha preocupação está nesse sentido. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa também ainda da MP 927. Desculpa estar te atropelando Não, fica à vontade. Que eu queria falar, mas são inquietações minhas que eu queria dividir, na verdade, com quem está assistindo a gente, mas também com você e saber a tua opinião. Aquele trecho da MP 927 que fala que o coronavírus ele não serve para fixação de doença laboral, de uma patologia que afete o contrato de trabalho. O que você pensa disso? Barros, quando eu li, me deu calafrios, assim, porque ainda que seja uma situação excepcional, eu acho que isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque você dizer que, ainda que esteja exposto ali
dentro do trabalho não doença do trabalho, eu acho que é um absurdo, né? Eu vejo aí uma inconstitucionalidade muito grande, né? Eu acho que fere demais, né, o ordenamento trabalhista. Foi uma das coisas que eu destaquei aqui, né, que chamaram muito a minha atenção. Eu queria mais ou menos fazer, na verdade, um histórico não só da SMP, mas de outra junto, que não tem nada a ver com coronavírus, mas eu acho que acaba tocando a gente aqui nesse assunto. Por exemplo, quando a SMP, a 927, diz, olha, o coronavírus não pode ser considerado um fator de doença laboral. Até então, tudo bem, eu vou ter que ter um nexo de causalidade para você comprovar que tem a ver com a condição do trabalho. Só que aí, o trabalhador que está sendo obrigado a trabalhar nesse período, em especial o trabalhador da saúde, eu acho que haveria, no mínimo, uma presunção de nexo de causalidade entre sem a doença dúvida laboral dele sem dúvida e o coronavírus, porque ele está exposto diariamente sem a dúvida isso. Mas aquele outro trabalhador que não tem trabalho direto com saúde, ele também acho que teria uma questão aí de nexo de causalidade para ser levado em conta, que seria o quê? O acidente de percurso, a doença, a patologia que ele adquiriria no percurso. E aí, com a caducidade e revogação antes da caducidade da MP 905, volta o acidente de trabalho e de percurso. E aí a gente poderia discutir que no percurso para o trabalho, em ônibus lotado, numa van lotada, eu acabei adquirindo aquela patologia, ou estou correndo o risco de adquirir. Essa que seria uma questão que eu acho que a gente deveria levar em conta. Então, fazer um histórico não só dessas MPs, mas também das outras. Então, querem criar uma salvaguarda para empregadores, como o caso de uma senhora, não sei se vocês viram, de uma empregada doméstica de 60 e poucos anos que faleceu por conta do coronavírus. E eu acho que tem uma comprovação clara que ela adquiriu no ambiente de trabalho, porque ela foi a única pessoa que ficou tratando a patroa que tinha coronavírus, lá no Rio de Janeiro. E aí ela vem a falecer. Eu vou dizer que esse óbito, a 905, que foi revogada pela 955, e dizia lá, olha, no acidente de percurso não há acidente de trabalho. E aí, como a gente sabe que o acidente de trabalho ele é equivalente à doença laboral, eu entendo que você adquirir coronavírus e provar que você está num transporte público, ainda mais nessa época de chuva, fechado, trancado, em que todo mundo respira o mesmo ar, você vai ter uma comprovação, sim. Então, essa MP criar uma blindagem para o empregador, eu acho isso extremamente complicado. Eu acho que o empregador, ou ele tem que optar pelo teletrabalho, ou assumir responsabilidade pelo sem risco da dúvida exposição do trabalhador. Então, eu acho que a sem gente tem que dúvida fazer toda uma avaliação histórica para entender como isso está sendo feito. E eu fiquei extremamente preocupado, talvez seja a parte que mais me preocupou na MP 927, junto com a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma contrapartida, foi essa questão do acidente de trabalho, da doença laboral não poder ser considerada pela aquisição do coronavírus. E me deixou muito preocupado isso. Concordo com você, concordo. Isso aí foi uma coisa que também, como eu falei, me chamou muita atenção, né? Foi uma das coisas que também me chamou muita atenção, me chamaram muita atenção, porque é como você fala, né? Relega o trabalhador, relega o empregado aí a uma situação, né, de refém aí e protege demais o empregador, né? Dizendo que naquela situação ali você vai ter que o empregado vai ter que se desgastar, comprovar o nexo de causalidade, que, como eu concordo com você, o nexo de causalidade está presumido, sem dúvida, né? E isso é mais uma coisa que deixa, né, a gente de orelha em pé aí e preocupado, né, com as consequências, como esse caso que você citou. Eu tive conhecimento, eu li esse caso, né? E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? A empregada vai ficar desamparada, né? Ou vai ter que se desdobrar para demonstrar esse nexo? É realmente complicado, Barros, concordo com você. Mas vamos lá, eu vou deixar você livre, porque eu estou te interrompendo o tempo todo. Não, mas Você estava falando dos pontos. Mas esse bate-bola é legal. Esse bate-bola é legal porque também abre aí para o pessoal, né, participar do debate, fazer os questionamentos, né? E como é uma coisa nova, isso aí demanda
muita dúvida, né? Dúvida até para a gente que já trabalha há anos aí com o direito do trabalho, e dúvida também para essas pessoas que, né, os leigos, os próprios alunos que estão começando agora, e isso vai ter desdobramentos mais na frente, né? Tanto que essa live aqui, eu acho que vai ser insuficiente para discutir tantos pontos polêmicos que tem, né? E tantas repercussões que essa lei, ela vai, essa MP, essas MPs, né, vão proporcionar. Mas eu estava falando sobre as férias, né, a participação de férias. Saber a sua opinião. Tem um dispositivo que fala que o texto de férias ele deverá ser pago após a concessão até a data em que é devido o 13º salário. Então, ele posterga o pagamento do texto de férias do empregado, né? O texto de férias, junto com as férias, teriam que ser pagos antes, né, da concessão de férias. E a MP vai e traz essa inovação, eu acho, né, que olhando para a dificuldade dos empregadores. Aí, aproveitando esse comentário, eu queria saber o que é que você acha aí sobre isso. Gustavo, eu particularmente no que diz respeito a esse ponto, eu até vou concordar com a MP. A gente tem muita crítica, mas nesse ponto eu vou concordar porque isso é um ônus para o empregador, porque ele teria o trabalhador parado sem fazer nada e ele teria que pagar a remuneração. Então, ao invés dele antecipar o pagamento do salário, que seria o salário de férias, o mês das férias, e pagar um terço antecipado 48 horas antes, eu pagaria no 5º dia útil do mês subsequente o mês do salário, do pagamento, e até o dia 20 de dezembro, até a segunda parcela desse terceiro, o terço das férias, o terço abono constitucional de férias. A minha preocupação está no outro ponto que envolve o mesmo assunto, as férias. Que o trabalhador e o empregador eles vão poder ajustar um adiantamento de outras férias. Porque o empregador adiantar as férias até de um período aquisitivo que não foi completado ainda, isso ficou claro. Aí a gente nem vê tanto problema. A minha preocupação seria de uma inconstitucionalidade da gente transformar o direito de férias numa férias on demand. O que seria isso? Você poderia tirar férias negociando com o empregador. Tá? Igual você pega alguma coisa do pay-per-view na TV, que você vê um programa on demand, você assiste a hora que você quer, você teria as férias quando você quiser. Olha, eu estou precisando de 3 férias agora. Me adiante pagamento, me adiante o gozo das férias para agora, e aí eu vou passar 3 anos sem tirar férias. Aí eu vejo uma inconstitucionalidade porque, primeiro, as férias são indisponíveis. Você só pode dispor de um terço das férias. Segundo, a garantia constitucional do artigo 7º da Constituição Federal, a garantia de que você tem que ter férias anuais. Então, a gente está privando o trabalhador de um direito de férias anuais. E aí ele teria, vamos lá, ao invés de adiantar só uma férias, que ainda não completou o período aquisitivo, vou adiantar 2. E vou passar 2 anos sem tirar férias, 3 anos sem tirar férias. A minha preocupação principal está dentro disso. Isso eu acho que fere a Constituição e, de fato, a MP, nesse ponto, não deveria passar. E, se passar, vai ter um enfrentamento judicial dessa situação. E aí o empregador que confia no legislador através de medida provisória ou da MP que virou lei, vai ter uma dor de cabeça monumental mais adiante, porque vai ter que conceder as férias e ainda pagar para o trabalhador, talvez, ainda algum valor. A gente não sabe no que vai dar. Eu, particularmente, acho que esse adiantamento, além desse período aquisitivo, que ainda não está completo, que eu acho que esse que não está completo ainda dá para fazer, mas de outros em ajuste, eu acho que feriria a Constituição e a gente não pode estar admitindo isso. Isso eu acho um problema sério. E eu acrescento, concordo com você, e eu acrescento a isso aí, né, qual é o cerne, né, da concessão de férias, né? Para que servem as férias? As férias servem para o descanso do trabalhador, né? E é como você falou, do jeito que está, vai permitir aí que o empregador diga, não, vamos antecipar 3 anos de férias, e ele vai ficar trabalhando 3 anos sem ter férias, sem descansar. Vou perguntar para você, Gustavo, você está de férias de que agora? De nada. Que férias que você está gozando? Você fica trancado em casa, não pode aproveitar a vida, a gente ainda critica quem está saindo
e ainda vai dizer que você está de férias. Férias De não é só férias. não trabalhar. Férias você ir para o cinema, ir para a praia, viajar. E aí é um problema sério que a gente tem de você negar esse direito ao trabalhador, que além, entendo eu, de ser um direito fundamental, é um direito indisponível. Eu só posso dispor em parte. E aí a gente está adiantando férias, você vai estar dispondo, você pode passar 2, 3, 4 anos sem tirar férias. Eu vejo isso como um problema muito sério. Né? Aí essa é a minha preocupação nessas férias. Quanto a férias coletivas e as férias individuais do período aquisitivo que ainda estava para ser completo, isso aí eu não vejo problema não. Até é muito comum, até fora dessa situação, a gente pegar trabalhador em férias coletivas, pegar, olha, ele só tem 6 meses de período aquisitivo, vou dar só 15 dias de férias coletivas para ele. Até isso a gente acaba fazendo. Mas imagine você estar adiantando 2, 3 meses de férias. Uma coisa é você fazer um adiantamento de 1 mês de férias, que aí você já está adiantando o próximo ano. É uma situação de exceção, tudo bem. Mas adiantar 2, 3, 4, ele não tem limite. A MP não bota limite para isso. Diz que empregado e empregador pode, por acordo individual, ajustar quanto quiser de férias adiantado agora. Isso me deixou muito preocupado. Isso é uma coisa que me preocupou. E eu acho que isso fere, sim, a Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, né, e aproveitando esse gancho, tem também a questão da antecipação, né, do adiantamento dos feriados. A MP traz também a possibilidade do empregador antecipar os feriados, né? E aí só faz uma restrição, que é os feriados, que são os feriados religiosos, né? Os feriados religiosos precisariam ter a concordância do empregado, né, para serem antecipados, e aí eu acho bem razoável, por questão de religiosidade, né, uma questão, né, sagrada, né, sendo bem redundante aqui, mas os outros feriados, né, a MP autoriza a antecipação. Né? O que é que você acha disso? Olha, a minha preocupação não está nem nessa antecipação. Eu, em si, eu acho que não teria problema, porque a gente sempre teve banco de horas e compensação. A gente já tinha isso. A minha preocupação está em quanto vai durar o prazo dessa possibilidade de compensação. Essa é a minha preocupação. Por quê? Essa é também minha preocupação. Fazendo um histórico para quem está assistindo aqui, a CLT, antes da reforma trabalhista, permitia banco de horas de até um ano, por acordo coletivo. E aí eu faria em acordo coletivo um banco de horas que eu poderia aproveitar ausências de agora com feriados depois. Tudo bem? A reforma trabalhista em 2017 admite um banco de horas por acordo individual em até 6 meses. O que faz essa MP? Ela cria um banco de horas de até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, mais do que o que a CLT colocava, podendo ser por acordo individual e coletivo, e esses 180 dias, esses 18 meses, esse 1 ano e meio, só vai começar do término da calamidade pública. Então, se a calamidade pública levar 2, 3 meses, tudo bem, mas se a calamidade pública durar 2 anos, eu ainda vou passar, além desses 2 anos, com todos esses feriados que a gente teve agora, que vão ser compensados agora de imediato, eu vou compensar dali depois, até 1 ano e meio depois da calamidade. Ou seja, a gente não vai ter mais feriado, não vai ter mais repouso, porque eu vou pegar esse período todo para estar compensando. Quando, na verdade, como diz a própria MP, se o empregador não bota ele para trabalhar em teletrabalho, ele está à disposição. A culpa não é do empregado, não é do trabalhador. A culpa é de um fato alheio aos dois. Se há crise para o empregador, há crise também para o empregado. A gente sabe disso. Eu acho que o que tem que ser discutido é o que a gente está vendo em outros países e que veio não na SMP, porque a SMP foi horrorosa, mas sim na MP 936, que a gente vai falar já já, que fala de redução de jornada, de contrato de trabalho e suspensão aí com a contrapartida do Estado. A realidade que eu vejo, a minha preocupação nisso de compensação, acho até justo com o empregador, e a gente sempre teve banco de horas e compensação. O trabalhador que se ausenta num dado momento compensa depois. A minha preocupação é quanto vai durar essa possibilidade de compensação, porque a MP bota 18 meses, mas 18 meses a iniciar do fim da calamidade. Então, a gente não sabe nem quando isso vai acabar. Tá? Eu já ouvi estudos que essa calamidade vai durar até 4 anos. A gente não sabe. Não que vai haver um isolamento social durante 4 anos.
mas que em até de 2 a 4 anos a gente vai entrar e sair do isolamento social até que haja uma calma no sistema de saúde e não haja risco de colapsar. Essa que é a questão. A gente não sabe até quando vai isso. Até segunda ordem, tudo está sendo colocado como se fosse até outubro, mas a gente não sabe. Essa é a minha preocupação, não é nem pela compensação, mas durante quanto tempo eu vou poder compensar sem pagar hora extra? 18 meses do fim da calamidade, ou seja, a gente extrapolou em 50% que a CLT já botava como máximo e ainda botou início não da falta do trabalhador, mas sim do fim da calamidade. Ou seja, será que meu empregador pode chegar e só respeitar o repouso semanal remunerado e a gente não tem mais feriado aí durante 1 ano e meio? Corre o risco disso acontecer. O que você acha? Concorda? E eu ainda concordo com você, ainda acrescento um outro termo que a MP traz, que é que essa compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção ou acordo coletivo ou individual. Então, dá um poder imenso ao empregador e numa situação dessa de prorrogação, que é como você falou, né, as compensações elas vão começar a se dar 18 meses contados da data do encerramento da calamidade. Então, é como você falou, ninguém sabe qual vai ser a data de encerramento. A princípio, né, tem uma data fixa, mas a gente não sabe, isso pode ser prorrogado. Né? Eu já vi esse mesmo estudo, acho que foi esse mesmo estudo, que diz que pode prorrogar até 4 anos. Então, vai ficar para o empregado uma situação assim, extremamente, que eu acho que não vai ter sustentação jurídica, né? Vai ser extremamente discutido, porque é uma situação que gera insegurança jurídica e deixa um prejuízo imenso para o empregado. Concordo com você. Tá? Me diz uma coisa, eu queria entrar aqui, porque a gente já foi aqui em 30 para 40 minutos da nossa live, e o Instagram ele corta quando completa 60 minutos. Eu queria que a gente entrasse aqui nas outras MPs, em especial a 936, que eu acho que ela tem muita importância, em especial para quem é empregador e para quem é empregado, porque elas sim regulam redução de jornada de trabalho e redução de salário e suspensão do contrato de trabalho e as devidas contrapartidas. E aí eu queria que a gente entrasse nessa discussão para a gente conseguir encaixar nessa 1 hora. Né? O que você acha dessa outra MP, a 936? Eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente pode discutir, né, sobretudo nessa questão de suspensão do contrato de trabalho. E eu gostaria, você fez uma exposição antes, eu não me lembro qual foi o tema que você falou especificamente da 936, um tema que você criticou, eu não me lembro qual foi. Antes de a gente começar, a gente estava no comecinho. Você lembra qual foi, não? Não me lembro agora. Eu acho que talvez seja justamente essa questão do Supremo Tribunal Federal de ser acordo individual, poder fazer redução de jornada e de salário por acordo individual do trabalho, e que o Supremo Tribunal julgou como constitucional. Eu acho que foi isso aí mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso, porque eu particularmente fui contra até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como eu digo para os nossos alunos, o Supremo, e não é uma frase que é minha, essa frase era do Nelson Hungria, o Supremo não é quem decide por último, é quem erra por último. E aí a gente precisa realmente entender que o Supremo, às vezes, ele julga de forma política. E eu acho que essa decisão foi a decisão política. De jurídico não teve nada. Infelizmente, os votos dissonantes do ministro Luiz Edson Fachin e da Rosa Weber foram os únicos que salvaram. Que nem o relator, que também foi voto dissonante, o voto foi bom. Eu, sinceramente, não gostei. Mas os outros ministros trataram de uma forma que eu queria tratar aqui com você sobre isso. Eu queria ouvir você primeiro para eu também dar a minha opinião, porque os nossos alunos já ouviram, mas aí algumas pessoas também não viram isso com você. Não, em relação a essa questão de suspensão, eu tive conhecimento de um caso aqui de uma empresa, né, que depois do entendimento do STF, demitiu
400 funcionários. 400 funcionários, Barros. Você vê a repercussão social disso aí. Né? E base lastreada, né, no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Né? Não, eu estou fazendo de acordo com o que o Supremo diz. E aí a minha preocupação e esses trabalhadores? Né? Esses trabalhadores vão ficar ao léu, esses trabalhadores, né, iriam ficar completamente desprotegidos, né, por uma decisão que a gente sabe que não foi uma decisão técnica, como você está dizendo, foi uma decisão política. Então, eu sou completamente contra essa parte aí, né? Eu sou mais tendente à proteção dos trabalhadores, mas de forma equilibrada, e eu não vejo nenhum equilíbrio nessa decisão do STF aí, né, que agiu dessa forma. Eu acho que prejudicou bastante e, além disso, não fez o papel dele como guardião da Constituição. Eu acho que aí ele agiu como um legislador, né? E legislador contrário aos direitos trabalhistas. Né? Eu acho a mesma coisa, Gustavo, só que eu vou acrescentar algumas questões. Primeiro, eu acho que o empregador ele tem direito potestativo de demitir empregado. Você resilir contrato de trabalho, você pode fazer em qualquer momento, é um direito potestativo. A gente sabe que a doutrina, em alguns momentos, é contra essa ideia, com base aí no artigo 7º da Constituição, que diz que não pode existir demissão abusiva. Né? Mas aí eu distingo, no meu modo de pensar, de uma coisa que é demissão abusiva da demissão sem justa causa, que não necessariamente vai ser abusiva. E aí é um direito potestativo do empregador, o que é entendimento dominante tanto na jurisprudência como na doutrina. Só que a gente tem que saber que você tem que arcar com esse ônus. E aí, empregador que rescindir o contrato de trabalho tem que indenizar. Ele tem recurso para indenizar agora. Acho que a melhor solução para quem é empregador, de fato, seria reduzir jornada ou suspender contrato ou fazer o que a gente está fazendo, teletrabalho. Porque aí você acaba não prejudicando. Porque eles não vão ter como arcar, jogam para pagar só em reclamações trabalhistas e provavelmente vão entrar até em recuperação, em falência dentro desse processo. Qual é a minha preocupação? Eu acho que é o seguinte, eu posso reduzir jornada de trabalho e reduzir salário. O salário, como diz a Constituição, ele é irredutível, mas você pode reduzir através de acordo coletivo. E aí, qual foi a decisão do Supremo, da maioria? Foi capitaneado o voto que foi discordante do relator, que acabou virando a decisão, foi o voto do Alexandre de Moraes. E aí, Alexandre de Moraes, quando deu a decisão, o voto dele, o que ele disse? Olha, a gente está numa situação de exceção. E em situação de exceção, a gente tem que criar regras de exceção. Qual o meu medo? Se a gente começa a criar regras de exceção para direitos constitucionais, em especial para direitos fundamentais, a gente não sabe o que vai ter amanhã. Pronto. Eu poderia reduzir o salário em situação normal? Posso. Através de quê? De acordo com a convenção coletiva. Eu já tenho exceção. Então, não dá para o Supremo Tribunal Federal começar a aplicar exceções à Constituição sob pena de começar com a redução do salário do trabalhador por acordo individual, e que aí eu acho que o cerne da Constituição, a mens legens da Constituição, que é vou proteger o trabalhador de uma influência individual sobre o trabalhador, nesse momento de pressão, ele vai sucumbir e vai aceitar a redução do salário. Gente, em tempo de crise, essa pressão ainda é maior. Ela não é menor. A gente tem que entender que tem crise para empregado e crise para empregador, só que isso tem que ser discutido dentro dos ditames do que a lei coloca. E um dos ditames que a lei coloca é o quê? Fazer acordo ou convenção coletiva. Por isso que os ministros, que eu sempre elogio no STF, eu fiquei feliz porque os votos dele foram no sentido do que eu entendo, que foi a Rosa Weber e o Luiz Edson Fachin. Os dois decidiram nesse sentido. Eles disseram, está na Constituição, a Constituição é clara, está dizendo, quer reduzir acordo e convenção coletiva. Qual foi a crítica a isso? É que os sindicatos estariam fazendo cobrança de valores dos empregadores para poder homologar acordo coletivo. Gente, se o sindicato está agindo de forma abusiva, denuncie o sindicato e a justiça atue sobre o sindicato. Mas não afaste um direito constitucional
que muitas vezes é encarado como direito fundamental. Se a gente começa com isso, quem me garante amanhã que eu não vou ser preso e não vou ter direito a habeas corpus? Isso daqui é uma porta para descumprir a Constituição em outros momentos. E a gente não pode admitir isso. Então, a exceção se tornar a regra, né, Barros? Exatamente. De repente, a exceção tornar a regra. Se eu não tivesse exceção na Constituição, eu concordaria. Olha, o salário é irredutível, absolutamente irredutível. E a gente chega num momento de crise como essa, e aí eu preciso reduzir, eu concordo, vamos fazer uma redução. Mas se eu tenho a possibilidade de reduzir negociando, e eu não quero utilizar essa via, por quê? Porque eu prefiro utilizar a via da pressão, e a pressão sobre o indivíduo é mais fácil do que a pressão sobre o sindicato, aí esse é o problema que a gente tem. Aí eu acho que não vale de nada ter um texto de Constituição que não vai ser cumprido. A Constituição é feita para a gente se proteger do Estado, inclusive desse Estado executivo que faz medidas provisórias que descumprem direitos constitucionais. A Constituição nasce para limitar direitos, o Estado. E a partir do momento que a gente começa a permitir que o Estado faça qualquer coisa através de medidas provisórias, a gente está abrindo porta para o Estado tirar minha liberdade, para tirar minha privacidade, minha intimidade em tudo. Só falta ele entrar aqui em casa e tal qual o V de Vingança no filme, ele correr atrás de mim, começar a tolher a minha liberdade de expressão, ver minha temperatura e me colocar em colônias de leprosos, porque eu estou com febre alta e eu não posso estar em público ou trabalhando. Veja que problema que a gente passa a ter. Concordo com você. Eu fico muito preocupado com isso. Agora, eu queria saber de você, o que você acha. Vou colocar aqui para o pessoal uma coisa que me deixou preocupado, não para 90% da população brasileira, mas para aquele 10%. Vamos imaginar que eu tenha empregados que ganhem até R$ 2.666, que é o teto aí que a gente considera para o cálculo do valor do seguro-desemprego, que passaria a receber R$ 1.800 e poucos de seguro-desemprego. Se eu cortar proporcionalmente 25%, 50% ou 75% do salário, eu vou receber, respectivamente, 25%, 50% ou 75% do seguro-desemprego. Para quem recebe até R$ 2.600, o seguro-desemprego é R$ 1.800 e poucos. Então, a diferença, o prejuízo não vai ser tanto. Por quê? Porque você corta 25%, 50% ou 75% de R$ 2.600, vai receber isso de 1.800 e quebrados. Mas para quem ganha 5, 10, 15 mil reais, eu sei que isso é a minoria na sociedade, nas relações de trabalho. Mas para quem ganha um salário um pouco melhor, você vai ter cortado 50% do salário, mas vai receber 50% do seguro-desemprego. Se o seguro-desemprego é R$ 1.800, vai receber 900. Receber R$ 900 como compensação. Essa é a minha preocupação. Nesse ponto, acho que a MP foi justa. Por quê? Porque resolve o problema para a maior parte da sociedade brasileira. E eu acho que tem que ser isso. Eu estou de fora dessa proteção. Se reduzirem o meu salário, o nosso salário, a gente vai ter um prejuízo financeiro grande, mesmo com a compensação do Estado. Mas para a maior parte da população brasileira, a maioria está nessa faixa de ganhar até R$ 3.000. E aí o prejuízo fica menor, porque o que se desconta da MP, você recebe, o que desconta do salário, você vai receber através de seguro-desemprego. Um valor próximo, não igual, mas próximo. A minha preocupação é que a gente vai ter muito trabalhador que tem uma renda familiar um pouco mais elevada e que vai ter prejuízos financeiros, mesmo com a conta-prestação. Veja um caso da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que vai pagar para os trabalhadores 80% do rendimento deles. Não é 80% de um seguro-desemprego. Nos Estados Unidos, eles vão pagar $1.000. É absurdo isso para o governo brasileiro pagar isso. Eu aceito, tudo bem. Mas a gente vai ter uma conta-prestação aqui que é, em alguns casos, pelo menos para 10% da população brasileira, desproporcional. E eu fico preocupado por isso. O que você acha? Você concorda comigo? Concordo com você. Eu só queria, fazer uma digressão, porque a gente está muitas vezes criticando, mas tem alguns pontos positivos, que pelo andar da carruagem aqui, a gente atropelou um pouquinho, e eu queria destacar.
né, e a gente conversar um pouco sobre isso para não passar despercebido aqui. O que é que você acha? Vamos. Mas aí vamos se atentar só ao tempo, que a gente deve ter mais ou menos mais uns 5, 6, 7 minutos. Eita, só? Tá tão legal Só, que a gente nem sente o tempo infelizmente. passar. Não, eu só vou destacar um ponto que tiveram alguns empresários e alguns alunos empresários preocupados com a carga fiscal, né, e o prazo para pagamento de encargos trabalhistas. Um desses prazos é o FGTS. Tá? E aí, Que teve suspensão. a medida 927, né, ela, além de ter suspendido, ela proporcionou às empresas, né, um prazo maior para pagamento a partir de julho de 2020, inclusive parcelando em 6 parcelas mensais. Isso eu acho um ponto que foi fundamental. E um outro ponto, né, e aí da parte dos segurados, aí da parte dos um pouquinho da parte previdenciária, também, eu acho que a medida andou bem quando ela antecipou o abono anual, né, que é aquele 13º para quem recebe benefício. Eu acho que isso veio bem a calhar, né, e ajudar o segurado, né, que não deixa de ser o trabalhador, antecipando ali o 13º do seu benefício. Eu achei isso também que é digno de elogio, para a gente também não só ficar metendo pau na medida e ver alguns pontos positivos. Eu concordo com você, Gustavo, porque eu acho que o grande problema que a gente tem nessa MP é querer tirar dinheiro do mercado. Se você corta salário do trabalhador, como é que ele vai gastar no comércio? Então, o comércio, se não vai à falência porque tem que pagar salário do trabalhador que não está trabalhando, ele vai à falência porque não vai ter consumidor para comprar o produto dele. Então, a questão é, a gente tem que injetar dinheiro. Não é injetar, como foi dito, vamos imprimir dinheiro. Eu acho que a gente tem que injetar dinheiro fazendo o seguinte, olha, vamos liberar o fundo partidário, o fundo eleitoral, o FAT, por exemplo. Eu pego o fundo de assistência do trabalhador e jogo esse fundo, pego o dinheiro do FGTS, não R$1.000 e poucos liberar para o trabalhador, mas para todo mundo liberar tudo que tem na conta. A conta é dele, ele saca quando ele quiser e ele usa esse dinheiro. Ele vai usar para quê? Para pagar as contas dele. Justamente. Isso é uma injeção de dinheiro no mercado que faz com que salve as empresas. A gente tem que entender que tem que sim salvar a empresa, porque se salvar a empresa, você tem desemprego. Sem dúvida. Não dá para você ter só proteção do trabalhador ou só proteção do empregador. Proteção do empregador sem proteger o trabalhador, falta dinheiro no mercado. Proteger o empregado e o empregador ter que bancar, por exemplo, a Argentina suspendeu todas as demissões durante a calamidade pública. Está proibido. Eu acho isso absurdo, porque vai ter empregador que não vai ter como manter o vínculo. Mas você também tem que entender que esse empregador ele tem que ter condições. E eu tenho que criar condições para isso. Essa paralisação, que é o diferimento do FGTS, como bota a MP, diferimento, isso. A minha preocupação é essas datas mágicas. De você dizer, não, 3 meses. O coronavírus resolve em 3 meses? O meu medo é esse. Se fosse uma coisa a gente dizer, olha, agora está terminando, 3 meses resolve o problema do empregador. A minha preocupação é, e shopping center que está fechado, com loja que está fechado, e produção de uma série de outros locais, empregado que ganha muitas vezes comissão e não tem comissão. Ele mesmo está sendo prejudicado porque ele recebe salário base só. Quem ganha, quem vive de comissão, está sem receber isso. Então, é uma preocupação que eu acho muito complexa e não dá só para dizer, vamos cortar a folha de pagamento. Eu acho que tem que ser uma coisa que gere recursos no mercado, tem que injetar dinheiro no mercado, o Estado tem que ter essa preocupação, mas também tem que entender que se ele não quer injetar, pelo menos não tire de quem vai gastar o dinheiro, que é o trabalhador. E essa é a minha preocupação. Tá? Mas eu queria a gente começar a finalizar aqui, para a gente se despedir do pessoal também, porque vamos a limitação, como eu disse, só explicando pro pessoal, quando completa 60 minutos é automático. Vocês vão ver, se a gente demorar aqui, eles vão cortar e não tem pena. Fica a sugestão de a gente fazer outra, né? Porque, como eu falei desde o início, outra. É tanto assunto, tanta coisa polêmica, e tem coisas boas também, que não dá para 1 hora a gente debater.
né? E eu acho que é válido mais um ou duas, ou quantas forem necessárias aí. Sim, Desde já eu sim, sim. agradeço o seu convite aí, estou à disposição para a gente debater mais nas próximas. Tá? Gente, avisando para todo mundo que tá perguntando, vai ser salva a live e eu vou colocar no YouTube. Aí eu vou avisar para o Gustavo, vai estar no YouTube e eu vou transformar em podcast que eu criei no Spotify, uma conta minha de podcast. Quem quiser estar ouvindo vai estar lá, essa conversa que eu tive com o Gustavo. Eu queria agradecer a presença do Gustavo, dele ter se disposto a ter vindo aqui, a presença de todo mundo que em algum momento entrou, que falou aqui com a gente, várias pessoas, eu não vou citar nomes para não ser indelicado, mas queria, em especial, na pessoa do Gustavo, agradecer a todos vocês a presença de vocês, tá bom? E tá mandando um abraço para todos, fiquem em casa, se cuidem e que a gente faça aí acabe logo com esse vírus de uma vez por todas e a gente volte a trabalhar e saindo daqui todo mundo vai para um bar, todo mundo vai se abraçar e aí tá tudo ótimo. Menos eu me abraçar com o Gustavo, porque não vai Ah, rolar. não, aí não dá Tá não. bom? Aí não dá não. Gente, um abraço para vocês todos. Um abraço a todos, foi um prazer, espero que a gente se veja novamente, mais vezes. Um abração. Vamos sim, o mais breve possível. Um abraço, gente.